dark space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just... Bom, dando continuidade à nossa parte 4 do estudo de embriologia do sistema nervoso, só recapitulando a parte 1, parte 2, parte 3, se vocês quiserem fazer o maior aprofundamento, procura aí no canal, tem a parte 1, parte 2 e parte 3. Desde lá a origem, a primeira célula lá no nosso embrião, tá? Dá uma procurada aí. Então, só recapitulando, o primeiro estágio é de formação no nosso sistema nervoso, é a placa neural. Parecida com essa estrutura aqui. Essa daqui é uma placa neural, que ela foi se desenvolvendo. Aí, no segundo estágio, lembra que a gente falou sobre o invaginamento, o aprofundamento dessa estrutura? Então, essa daqui da aula anterior é o sulco neural. E hoje que nós vamos falar do nosso terceiro estágio. Olha que linda essa peça, essa estrutura. Essa estrutura é chamada goteira neural. Por que ela recebe esse nome? Porque ela tem um formato mesmo de uma gota, ó, parecido com uma gota. Então, ela é chamada de goteira neural, essa é a estrutura. Então, ó, pode ver que o sulco lá do segundo estágio aqui, ele já teve um aprofundamento, ele era mais ou menos assim enviesado, ele já teve um aprofundamento maior. Então, ele se aprofundou um pouco mais. E aí, como vocês podem ver, temos duas pontas aqui, ó. Essas duas pontas. Essas duas pontas. Elas também são chamadas, elas também têm um nome. E elas são chamadas de cristas neurais. Depois, lá no quarto estágio, elas vão se fundir, mas isso fica lá para o quarto estágio, vamos falar delas aqui. Então, elas são as cristas neurais. E o espaço entre a crista e o sulco aqui, a goteira, ele é chamado, esse espaço aqui, ó, ele é chamado de pregas, ó, pode ver aqui. Pregas neurais. Na verdade, quem vai se fundir são as pregas que vão se aproximar, não são as cristas, não. São as pregas que vão se aproximar. Desculpe aí a falha. Então, elas são chamadas de pregas neurais. Então, essa é a nossa terceira estrutura, o terceiro estágio de formação das estruturas anatômicas da embriologia do sistema nervoso. Na próxima aula, eu vou falar sobre a quarta estrutura chamada, o quarto estágio chamado tubo neural. Tubo neural. Então, fazendo a revisão da nossa aula. Pode lembrar aqui, ó, lembra lá do ectoplasma, que era aqueles 3 folhetos? Ele se transformou em uma placa, depois se transformou no sulco, depois se transformou na goteira. Mas o ectoplasma ainda continua aqui em cima, ó, tá vendo? Por quê? Lembra que eu falei lá na primeira aula
que o ectoplasma ele é responsável tanto pela constituição do sistema nervoso quanto da nossa pele. Então ele fica com essa parte aqui para fora, justamente porque ele precisa dar continuidade para a formação da nossa pele. Então, recapitulando. Primeiro estágio, placa neural, sulco neural e a goteira neural. A goteira neural, o sulco tem um aprofundamento maior, que dá estrutura para essas orelhas aqui, chamadas cristas neurais. E a proximidade, a distância aqui entre o sulco e as cristas neurais é chamado de pregas neurais. Então, eu espero vocês na próxima aula. Até lá! Se liga, Psi! So much space.